Olá, Olá, Patrícia, como vai? tudo bem? Prazer Ótimo, te receber. A gente teve um probleminha aqui, estava tudo escuro, eu mas, vi, eu vi. mas agora ok, já com as Acontece, câmeras. acontece. Uhum. Bom, vamos dar um tempinho aqui enquanto o pessoal está entrando. O nosso tema, para quem aí não sabe, é divã. Que dispositivo é esse? E eu vou conversar com o Carlos Mário Alvarez, que é da psicanálise descolada. Carlos, enquanto as pessoas vão entrando aí, costumo sempre fazer aí um textinho de abertura, apresentar o currículo do convidado, mas enquanto as pessoas vão chegando, eu queria que você situasse, a partir de onde você fala, como foi seu encontro com a psicanálise e com o divã, para a gente ir aí fazer um esquenta para a conversa, enquanto o Legal. pessoal vai entrando aí. Bom, eu sou psicólogo, fiz minha graduação na PUC do Rio, depois fundei uma instituição de psicanálise, eu era bem garoto, digamos assim, né? Ainda terminando os estudos, instituição com Chaim Katz, Daniel Kopperman, Pedro Pellegrino e vários outros psicanalistas, chamada Formação Freudiana, que existe até hoje. Depois eu fiz meu mestrado na Federal com o Luiz Alfredo Garcia Rosa e outros professores também. Sou professor de psicanálise, professor de psicologia, dei aula em diversas instituições aqui do Rio de Janeiro. Depois fui fazer meu doutorado na PUC, fiz em literatura, escrevi sobre o Nietzsche, que era um autor que me interessou muito, continua me interessando, né? Mas sobretudo pela ousadia da existência e do pensamento como afirmação da própria existência. Uhum. Meu mestrado eu tinha escrito sobre Ferenczi, que foi também uma boa forma de eu aprender sobre psicanálise, eu escrevi sobre a transferência. Então eu estava interessado em aprender o que fazia um analista, né? Eu estava nos inícios ainda no mestrado, então porque eu precisava sistematizar para mim o que é o ofício do analista, então foi uma maneira que eu escolhi através do Ferenczi, que foi sempre um grande mestre, digamos assim, para mim. E aí me constituí como psicanalista, são quase 30 anos de trabalho. Eu sou do Uhum. Rio de Janeiro, passei um tempo pesquisando no exterior, por conta do meu doutorado, né? Fiz um sanduíche, fui para Nova York, fiquei lá praticamente um ano. Depois, quando eu voltei, eu comecei a minha era de vídeos de Facebook primeiro, YouTube, e mais recentemente Instagram, né? E o Psicanálise Descolada foi um nome que eu criei, sabe, do nada, vi um nome que você fala, vou te chamar de Psicanálise Descolada, despretensiosamente, porque o descolado, as pessoas falam, você é um cara descolado, até pode ser, mas o meu barato não tinha nada a ver com isso. Descolada no sentido de que eu estava já saturado de instituição de psicanálise, saturado de academicismo. Eu queria uma psicanálise que eu pudesse ser um pouquinho livre, dentro do razoável, para Uhum. poder conversar com as pessoas sem que ninguém ficasse ali super egoicamente dizendo não pode falar isso porque pega mal, não pode falar isso porque, sei lá, o mestre não vai gostar. Então mandei o mestre às favas, assim, educadamente, Uhum. e resolvi uma aventura de bancar o meu pensamento, ou pelo menos as minhas ideias, né? E acho que a mídia digital acabou muito favorecendo isso. Eu lancei um primeiro vídeo, que está até hoje disponível, sobre a questão do julgamento. Aí que eu percebi, Patrícia, que eu escrevi um artigo, se 20 pessoas liam o meu artigo publicado, tudo bem, era bastante coisa. Se duas comentavam, já era um ibope lá em cima. Só que o meu vídeo, que eu peguei meu telefone, falei durante 1 minuto e meio, não editei e joguei, deu 6.000 pessoas em uma semana. Quer dizer, o que eu vou fazer então? Vou fazer isso. E foi assim. Sim. Hoje, o Uhum. psicanálise escolada, por conta de trabalho, e da gente estar acreditando nisso, ele foi agregando pessoas. Hoje eu tenho uma equipe e continuo Uhum. pensando. E agora com essas lives que são muito legais, né? A gente começa a trocar ideias, né?
ter oportunidade de conhecer outros colegas que também estão no mesmo processo de levar ideias de uma maneira talvez mais livre, mais independente. Como eu imagino que seja o teu caso. Você chegou agora e formalizou o Lacaniano, né? Porque é um meio, né? Uma mídia, na verdade, é um meio de expressão, meio de comunicação, meio de transmissão. O Lacaniano, na verdade, é um projeto que existe há 7 anos já, só que ele era presencial, né, em São Paulo e Curitiba, tem uma parceria com a Livraria da Vila, e por conta da pandemia foi uma estratégia aí, a transmissão, uma conversa com os pares, e tem sido bem bacana aqui, esse espaço das lives. É muito gratificante, é muito gratificante. Sim. Então, vamos lá. Vou te apresentar formalmente agora para a gente começar. Bom, Carlos Mário Alvarez, que é psicanalista e supervisor clínico, mestre em teoria psicanalítica pela UFRJ, membro fundador da formação freudiana no Rio de Janeiro, criador e curador do projeto em mídias sociais Psicanálise Descolada e professor convidado na Universidade Sorbonne, Paris II. Bom, nosso tema, divã, que dispositivo é este? O divã tornou-se há muito símbolo de uma psicanálise, ou até mesmo da psicanálise. Segundo Antônio Quiné, em As 4+1 Condições da Análise, como significante, ele representa para o outro social o psicanalista, qualificado de herdeiro de Freud. Lacan conservou a condição do divã, bem como as entrevistas preliminares, duas condições intimamente ligadas, uma vez que a indicação do divã pontua o fim dessas entrevistas, marcando a entrada em análise. É no divã que buscamos nossos significantes, primeiros, nossas marcas, nossos gostos. Antes de entrar nesse assunto, eu estava vendo um vídeo seu em que você falava, né, que quando o analisante procura um psicanalista e pergunta qual é a linha, não sei se eu te escutei bem, você faz toda ali uma digressão dizendo que, né, que não há uma linha hoje e tal. Tudo bem, se não há uma linha, há uma orientação, certo? O que você quis dizer quando, tipo, não há uma linha? Não há uma linha, mas talvez hajam algumas linhas que formam redes, né? Não há uma linha no sentido de que a psicanálise caminhou no sentido de produzir conhecimento, de produzir práticas que provavelmente não convergem. Se você pegar a ideia de significante em Lacan, que remonta à linguística, né, que vem da linguística, mas que vem também para tentar dar conta do que em Freud era, por exemplo, a representação que se deslocava e que se desembrincava do afeto, né, e você tinha assim, uma espécie de levitação da palavra, o sonho é muito isso. É uma maneira dele fazer uma entrada dentro do texto freudiano e pensar e dar uma assinatura, né? Eu não vejo isso em Melanie Klein, por exemplo. Melanie Klein é uma autora que eu gosto também e que tem talvez outras dimensões, tanto quanto freudianas, né? Porque ela estava dentro do texto, mas talvez seja difícil da gente aproximar determinadas contribuições kleinianas das contribuições lacanianas, né? Por exemplo, o corte lacaniano, a intervenção no significante, toda a concepção do Lacan do que seria um equívoco, do que é a dimensão da transição de uma palavra vazia, talvez para uma palavra plena, né? Onde ele veria aí a assunção, a emergência, né? Talvez o que a gente pudesse chamar de um insight ou de uma transformação psíquica. Você não vê isso em Klein, mas você vê Klein descobrindo assim um universo imaginário de ataques, né, de dimensões assim muito precoces. Ela traz, ela mergulha no Édipo freudiano para remontá-lo na origem, quase que uma espécie de direção de cinema em que ela pega um roteiro e refilma, ela faz um remake a partir da ideia do seio, né? Ela antecipa o Édipo freudiano, que era aquela casuística entre criança, né, mamãe e papai, para trazer para seio
né? Numa dimensão introjeção e projeção, ódio e amor, enfim, todo o cenário que a gente pode dizer assim, que põe em cena, né? que edita as dimensões psíquicas, em Klein foi super pensado, superdimensionado na dimensão mítica do seio. Você vai ver que o Lacan não vai ignorar, por exemplo, as dimensões do objeto perdido, evidentemente que não, ele vai ao contrário, ele vai trabalhar isso. E que Klein também não. Mas será que se conversam essas contribuições? Por exemplo, outra questão que as pessoas podem procurar, a ideia de contra-transferência, que o Freud só chamou atenção assim, já mais do meio para o fim da obra dele, é uma resistência, contra-transferência é quando o analista está se colocando envolvido, é alguma coisa dele pessoal, efetivamente o toca, e, enfim, ela é uma resistência. Já o Ferenczi vai dizer, não, a gente tem que olhar para a contra-transferência, porque esse analista tem que ser analisado, se ele não for analisado, ele vai usar isso contra o analisando, porque ele vai estar investido de um poder mal usado. Aí você vai ter os ingleses que vão dizer, não, toda análise se passa na transferência. Então, a contra-transferência e a transferência estão ali, são dois dispositivos que precisam ser pensados. Com isso, é só um exemplo, né? Porque a história da psicanálise é bem maior do que isso. É só um exemplo para que quem está hoje, século XXI, depois de 120 anos de psicanálise, depois que o Deleuze e o Guattari escreveram o Antiédipo, por exemplo, depois que o Lacan fez 30 anos de estudo, de seminário estabelecido, depois que você tem tantas e tantas incursões e recortes, e a gente andou, isso sou eu pensando, eu não consigo entender que exista uma linha para a qual, por exemplo, você fique fiel e você fique dizendo, não, aquilo não é psicanálise. Não, você não é psicanalista. Não, isso aqui não. Então, o que eu tento dizer é o seguinte, inclusive pegando a ideia do Deleuze, que vai trabalhar as ideias para além da árvore, né? Para além da raiz. Todas as dimensões de rede, as dimensões rizomáticas, que vão fazer conexões, vão fazer deslocamentos. Eu tenho para mim que a formação de um analista, claro, você tem a sua história, você tem a sua análise pessoal, você tem as suas escolhas, você tem os seus mestres, você tem talvez uma escola a qual você esteja mais ligado, afiliado, certo? Mas a minha ideia é que a gente não tem necessariamente ter uma única filiação para ser analista. Eu penso que a psicanálise ela precisa ser experimentada na vivência do analista, na experiência dele, na abertura para as diferenças. É nesse sentido que eu acho que não há uma linha, mas que há talvez níveis de cruzamentos de ideias. Eu por exemplo, eu tenho forte influência do Lacan no que eu penso, mas também tenho do Nietzsche, que foi outro autor. Não é psicanalista, foi até um autor que o Freud não queria muito saber, não podia. Mas como é que alguém vai me perguntar, você é freudiano? Sou. Talvez eu seja freudiano, mas não consiga dizer que eu seja nietzschiano ou lacaniano nesse sentido. Mas eu nem quero me ser freudiano, eu quero ser psicanalista, né? Dentro do meu possível, da minha assinatura. É aí que eu penso a coisa, é tirar ela. Porque, veja só, quando a gente tem uma linha, a gente tem uma fidelidade, tem uma exclusividade e está sob o comando, até mesmo superegóico de um outro. Não, você não pode, isso não. Por quê? Vamos experimentar, vamos ir e vir. Né? Essa báscula, talvez para mim esteja mais próximo do que é a experiência do analista. Perfeito. Bom, em que momento o sujeito deve ser levado, deve ser convidado ao divã? Essa é uma questão frequente que aparece, inclusive, nas supervisões, né, que a gente orienta. Bom, vamos pensar o divã. A gente sabe, né, não é demais lembrar, que o divã é sabido como herança da hipnose, do Freud, que era um mau hipnotizador e que não estava muito interessado em tirar da experiência, digamos assim, o nível de construção pela palavra. Isso rapidamente ele sacou. Então a hipnose era uma palavra dirigida, era uma palavra futucada. Depois ele veio para aquele método da associação, mas em busca da causa do sintoma. Ele
ele faz aquela ideia da cebola, né? Que você vai tendo que passar camada por camada da cebola até chegar no núcleo patógeno. Aí ele já estava passando a mão assim na testa da paciente deitado, estava já no divã e tal. Depois é que ele vai deslocar para a associação livre e depois muitas outras desdobramentos vieram. Eu tenho para mim que o divã é esse local físico em que a gente, quando está nele, a gente se desprende das amarras egóicas. A gente se desprende do contato visual. A gente se desprende do tempo. Não tem necessariamente que ficar olhando para o tempo. A gente se desprende da tensão de estar sentado e relaxa. Eu acho que quase evocando um estado onírico, sabe, Patrícia? Quando os nossos pacientes estão deitados, eles estão entregues à fala e entregues a um certo andamento que pode se querer onírico. E o que é o onírico? É onde aquilo, né? É onde os elementos eles começam a deslizar sem tanta racionalidade, sem tanto prendimento, sem tantas amarras. E aí você talvez se permita a ir mais além, freudianamente falando, das tuas resistências. Né? Então, acho que o divã ele é esse lugar de quebra, de simetria. Quando você para de olhar olho no olho, quando você para de estar falando para alguém no sentido de uma conversa, praticamente, ou de uma entrevista, você lembrou bem aí, e você se põe, eu diria, numa aventura de se lançar ao teu, digamos, universo inconsistente, ao teu universo não sabido. E eu, como analista, eu adoro também, eu não estou no divã, estou na poltrona, mas eu adoro relaxar e gosto de fechar meus olhos e deixar fluir. Também oniricamente. É claro que tem analisandos que vão demorar a se deitar no divã ou talvez nunca vão ocupar o divã. A gente pode fazer a pergunta, vem cá, mas a condição de uma análise é que o paciente ocupe o divã? Não, você pode ter análises em que você faça assim, numa poltrona tal. E tem pacientes que vão com facilidade, outros que não. É curioso, você já deve ter ouvido falar, é clássico, o paciente chega assim, não, eu não vou deitar no divã porque eu odeio essa coisa de falar sem saber para quem eu estou falando. Mas justamente é isso que a gente quer. Né? É o desendereçamento, digamos assim, imaginário do outro. Né? É produção de alteridades que não são tangíveis. Porque essas tangíveis a gente controla de uma certa maneira. Então, eu acho que o divã acaba sendo uma conquista do próprio processo de análise e que o analista não deve jamais fazer disso a condição da análise e muito menos forçar, né, o paciente, induzir o paciente a deitar. Mas quando isso acontece, eu tenho para mim que é uma dobra muito importante do vínculo analítico, porque você começa a escutar o som. Né? A gente sabe, por exemplo, a importância da fala no seu nível sonoro. Né? Eu sou um cara muito ligado em música, eu sempre escutei música, eu adoro dançar e também toco música. E tem uma habilidade já de longa data de ficar escutando dimensões harmônicas ou dissonantes. Eu gosto, isso é uma coisa minha. Então, quando eu estou escutando a voz, eu consigo, digamos assim, produzir também com a voz. Então, é um desprendimento e acho que é uma conquista da análise. Você falou do som, né? E eu estou pensando aqui no silêncio. Você acha que o silêncio do analista, para o analisante que está no divã, ele se faz mais presente? Sim. Tem pessoas ou mais perceptível? Tem pessoas que suportam pouco o silêncio, né? Uhum. Se a gente pensar, a nossa sociedade é muito barulhenta, né? Isso é do humano gregário, né? Que tem que estar na falação. Você já reparou? Você vai num restaurante, se tiver uma televisão,
Todo mundo fica hipnotizado, porque aquela falação da televisão pega todo mundo. Mas se tiver gente reunida, também vai ter bateção de papo, né? Vai ter gogó, e vai ter falação, e falação, e falação. Ou seja, nós somos seres falantes e de uma certa compulsão a falar. Né? Tem muita angústia nisso. Então, é barulho, né? A gente produz muito barulho. E eu acho até, não sei o que você acha, mas eu acho que as pessoas nem se dão conta da poluição sonora, né? Que vai desde carros, televisões às alturas, pessoas que berram, que gritam, porcarias que se ouve, e às vezes as pessoas padecem, né, do próprio ruído que elas escutam sem saber. Então, assim, o silêncio é sonoro. Se você ficar no silêncio, você escuta coisas que você não escuta normalmente. Você começa, o teu ouvido fica muito apurado, né? Tanto assim, você vai para o campo, né? Você está num lugar que não tem nada. Se você ficar no silêncio da madrugada, você escuta um zumbido, né? Uma espécie de barulho ensurdecedor. O segredo é você desviar um pouquinho a atenção desse zumbido. Tem muita gente que sofre horrores com zumbido, mas se eles entenderem que o zumbido é só uma modalidade, né, de apresentação da realidade, eles conseguirem fazer uma mudança, eles não vão ouvir mais nada. Mas é que às vezes não tem muito jogo de cintura para isso, a gente entende. Porém, o silêncio do analista é o que vai permitir a emergência do para além da resistência. É o que vai permitir a emergência do para além do blá, blá, blá. Né? Porque blá, blá, blá é uma coisa que a gente tem em qualquer lugar. Se você entrar no elevador e tiver uma pessoa, ela vai falar para você que está frio, que está quente, vai falar de política ou vai falar de jogo de futebol, mas ela não vai ficar calada. Ela vai puxar assunto com você. Né? Se você está na fila de banco, saiba que o pessoal gosta de fila de banco porque gosta de ser atendido pelo gerente, que vai ser acarinhado, mas também gosta de falar mal. É lugar de falar mal, é fila, é sala de espera. A gente está junto, a gente está falando mal. Por que está falando mal? Está falando mal porque é uma maneira de extravasar a nossa ansiedade, a nossa agressividade, a nossa miséria cotidiana que existe para todo mundo. Então, na análise, se eu como analista me calo e o paciente talvez até fique um pouco atordoado com o meu silêncio, mas ele vai se habituando, porque a gente acaba de uma certa maneira, sabe, aquela coisa tá fria, vamos devagarzinho, bota aqui o pezinho, daqui a pouco a gente bota a canela, daqui a pouco a gente mergulha. Quando mergulhou no silêncio, topou uma aventura de escutar coisas que não escuta, a gente entra no inaudito, né? Sim. E aí é mais uma vez a chance de se produzir uma novidade qualquer, que não vem facilmente, às vezes demora tempo. Então, as pessoas podem tolerar mal o silêncio, até porque podem achar que assim, você não está ouvindo, que você não está dando bola, sabe? É aquela coisa assim de... se não é do jeito que eu estou habituado, então tem alguma coisa errada. E não. Na verdade, tem coisa errada sim, que você está com seus sintomas lá, está sofrendo, está apertando o calo, então você tem que tirar o sapato. Mas ninguém consegue tirar o sapato tão facilmente. Então você vai lá com uma certa técnica. E para produzir isso é o tempo da análise. Na verdade, o tempo da análise, veja bem, eu entendo que o tempo da análise é o tempo de você ficar mais à vontade com a tua existência. E começar a produzir um pouco de graça aonde há desgraça, né? Um pouco de riso onde você só tem a compulsão a dizer não, a dizer não quero, a dizer tá ruim, a dizer tá uma merda, tá pior, tá piorando, entende? Então, talvez aí seja o lugar de um analista se calar para produzir. O cara começa a falar de uma certa maneira até sem tanto eco, né? E aí escuta um pouco melhor. E aí você diz uma coisa, outra coisa ali, e o silêncio, e o divã é muito bom, porque o silêncio ele também ameniza essa dimensão da fala, o silêncio começa a ser produtivo, ao meu ver. Você concorda? Sim, concordo, sim. E como fica o divã nos atendimentos virtuais? Hoje a gente tem a tela no lugar do divã. Né? Alguns analistas, né, para os analisantes que já estavam no divã, eles estão sendo atendidos só por chamada de voz, né? Não tem a imagem. Como é que você vê esse momento agora que a gente está passando por conta dessa pandemia? Eu acho uma coisa muito curiosa. Durante anos,
realmente, década, os órgãos reguladores, os puristas, os teóricos, debateram. Primeiro, evidentemente, como toda novidade, rechação. A validade, a genuinidade, se o processo psicoterapêutico ou psicanalítico poderia ser feito à distância. E qual era a posição? Não, não pode. Não pode porque não tem a presença, perde as dimensões do sensível, a transferência fica interrompida, você não reproduz o setting adequado. As justificativas possíveis. 1001. E aí você vê o que é isso? É a resistência para o novo, é a resistência para a tecnologia que vai chegando e vai transando com a gente. Tá? Quando chegou a pandemia, que foi agora, 6 meses exatos, 6 meses atrás, pelo menos aqui no Rio, foi quando houve aqui uma espécie de lockdown, eu interrompi como todo mundo interrompeu os tratamentos, os atendimentos. Aí, eu não vi viva alma querendo debater se era ético ou não era ter consultório online. Aí acabou a teoria que fosse sustentar a regulamentação, a proibição. Não. Espera aí. Se nós não fizermos atendimento online, os pacientes vão ficar sem atendimento, vão ficar sem tratamento. As pessoas vão ficar trancadas em casa, apavoradas com esse tal de coronavírus, com essa tal de pandemia. Está todo mundo se descabelando, todo mundo desesperado e não tem mais analista porque não pode ir. Para fazer o quê? Ora, peraí, dá para atender sim, a gente já vem atendendo. Né? Sobretudo quem já tinha trabalho com mídia digital. Aí, todo mundo, inclusive porque os analistas e os terapeutas, os profissionais também têm que trabalhar. Podem, devem. Então, rapidamente, mas assim, muito rapidamente, se transformou o horizonte. Entende? O cenário é outro. Agora todo mundo está achando um barato atender online, tá tranquilo, tá certo. Não, aí tem, não, tudo bem. Alguém vai dizer, não, eu me canso, me dá dor de cabeça, eu preferia estar no consultório, tudo bem. Aí vamos dizer, cada particularidade. Ou alguém pode continuar dizendo, não, para mim não. Eu parei de trabalhar, não atendo mais ninguém porque não é ético, então eu vou esperar passar a pandemia e talvez fique 3 anos sentado no mesmo lugar esperando. Aí já não sei o que vai fazer, mas talvez esteja. Mas eu diria para você que, em grande maioria, todo mundo rapidamente se adaptou. Porque é a bolsa ou a vida. Ou você trabalha ou você fica sem o teu ganha-pão, sem a tua existência. E como é que você vê a questão da resistência? Tanto do lado do analista, que ficou mais reticente em atender virtualmente, como da parte dos analisantes. Alguns, pelo menos no primeiro momento, não queriam, não, eu não vou fazer, mas depois procuraram porque a coisa foi se alongando, né? Como é que você vê essa questão da resistência de ambos os lados? Bom, o que eu percebo é exatamente que as pessoas rapidamente se adaptaram, significa que elas romperam as suas resistências em grande parte. Eu me lembro que quando eu anunciei que eu estava me retirando por tempo indeterminado do consultório clássico, digamos que assim, um percentual muito baixo, sei lá, 5% dos meus pacientes disseram que não queriam mais. Tudo bem. Mas aqueles que vieram, que foi a grande maioria, rapidamente se adaptaram, porque, na verdade, não foi a única coisa que eles tiveram que fazer online. Eles passaram a fazer outras coisas também. Né? E, com o passar do tempo, pelo menos essa é a minha experiência, a minha procura aumentou. A procura pelo meu trabalho, talvez porque a própria
psicanálise escolar tenha tido um aumento do seu alcance. Por quê? Porque nós já víamos trabalhando com esse tipo de comunicação, com esse tipo de publicação, com esse tipo de integração, de interação. E quando as pessoas ficaram impossibilitadas de sair na rua, assustadas, precisando de respostas, onde é que elas foram recorrer? Muitas. Aos analistas que estavam falando, né? Como você, em lives, né? Que estavam conversando. Então, vamos lá, botar a cara a tapa e vamos debater esse negócio. Está todo mundo meio assustado e a gente sabe que quando a gente está assustado, a gente pode falar a respeito, né? Então, ainda é muito cedo, né? Porque são 6 meses em que a gente está nesse regime, digamos assim, quase que de exclusividade, pelo menos é o meu caso ainda. Mas já dá para perceber que as análises têm andamento e que a gente tem coisas curiosas, né? Eu cito algumas. Aqui no Rio, a gente tem problema de trânsito, como em qualquer cidade grande. Então, tinha pacientes que precisavam sair 1h30 mais cedo do trabalho para pegar um trânsito dito infernal para chegar numa sessão comigo. Depois ia dar mais, não sei quanto. Veja só, o tempo, né, o estresse, o desgaste, e tem todo o cansaço, e tem toda uma questão também para eles de custo de locomoção, mal ou bem, isso é um custo. De repente, você cria um dispositivo que o cara não tem mais que pegar um metrô, um ônibus, ou pegar o carro e não sabe onde vai parar, e ser multado, ou ser assaltado, ou bater de carro, ou sei lá o quê. De repente ele está no escritório dele, ele está na casa dele, está no sofá dele, está na cama dele, está no divã dele, e ele se conecta comigo. A gente consegue fazer o vínculo fluir, a conversa fluir, as dimensões analíticas vão se estabelecendo, a gente vai ter que se adaptar, porque, de fato, inegavelmente, a gente está em outras condições materiais, né? E nós estamos aprendendo, tanto nós analistas, terapeutas, quanto também os clientes, os pacientes. O que eu posso te falar, além de que ainda é cedo para a gente entender muita coisa, é que há muitos benefícios e os efeitos são ditos pelas bocas dessas pessoas. Né? Eu me sinto muito próximo. Quer ver outra coisa interessante? Enquanto eu estou restrito ao meu consultório local, vem quem mora na minha cidade, talvez apenas quem mora nas cercanias, quem mora nos bairros próximos. Né? E com muito esforço alguém vem de longe. Existe isso. Mas se eu estou nessa dimensão de rede, e aí de novo a ideia de rede, né? Em oposição à linearidade do consultório clássico, se eu estou nessa rede, eu posso ser procurado por qualquer pessoa do Brasil ou que fale português. Sim. Né? Que tem essa condição de querer uma análise com um analista de língua portuguesa. E aí, você amplia, por exemplo, pessoas do interior que não têm oportunidade de escolher um analista que não esteja no núcleo social delas. Né? É fantástico, porque a gente abre um leque de opções. Problemas existem. A gente vai ver e vai ver como é que resolve. Né? Às vezes a conexão cai, às vezes a pessoa é interrompida, tem pessoas que estão em casa e têm dificuldade de falar porque tem alguém que ela não sabe, pode estar na porta, lá escutando. Né? Mas a gente vai instruindo. Por exemplo, quer ver outra coisa? Eu falo para os pacientes, olha, evitem ficar fazendo a sessão com o telefone na mão. Se puder fazer com o computador e colocar ou um tripé ou o computador e relaxar, melhor. Eu não tenho necessidade de ficar olhando a pessoa. Eu posso viajar e a pessoa também está ali na comunicação. E aí quem começa, geralmente, precisa desse contato visual. Como numa situação clássica. Mas com o tempo passando, acho que a pessoa vai relaxando. E ela vai se desobrigando a ficar no olho a olho. É o que eu tenho visto.
E essa questão da intimidade, né? Porque agora a gente não tem muito essa divisão do público e do privado, né? Estamos todos em casa. Por exemplo, a figura, entre aspas, digamos, neutra do analista no seu consultório, no lugar X, no set, ela foi descaracterizada, né? Então, é o cachorro que late, é o analisante olhando uma tatuagem que você tem que ele nunca tinha visto, e aí ele começa a perguntar quais os efeitos disso. A gente poderia dizer que a psicanálise está mais humanizada, talvez, ou esses efeitos não são muito positivos? O que você pensa disso? Desculpa, eu não ouvi que a psicanálise está... Talvez mais humanizada, talvez que a gente sim. tenha criado aí um outro tipo de laço afetivo. Olha, indiscutivelmente, é uma torção sob o ponto de vista de estímulos, é uma mudança nos padrões de um estar na presença de. Né? Inegavelmente, a gente muda. Bom, vamos dizer que a gente muda a roupagem, que a gente muda o setting. É uma boa ideia. Sim. Não precisa ficar preso à noção clássica de setting, exatamente para dizer que a gente muda a setagem, ou seja, as configurações. Setting é configuração. Né? E o que acontece se a gente viaja para um lugar estranho? Se a gente vai viver numa outra casa, se a gente muda de trabalho, se a gente está namorando com uma pessoa, acaba e começa a namorar com outra. Mudam as configurações. Se sai o inverno e vem a primavera, sei lá, o outono. A gente tem variações daquilo que compõe os nossos estímulos, as nossas disponibilidades corporais. E aí eu diria que para bem e para mal, ou para um lado e para o outro. Né? De fato, quando você vai no consultório de um analista, você entra no domínio dele, no território dele, né? No sítio dele, e você paga por tudo aquilo que ele te oferece, inclusive as instalações que você disponibiliza. Né? Essa é uma coisa que não é muito falada, mas é isso. Tá. Você perde esse domínio do consultório, que muitas vezes tem uma mística, né? É quase que como se você estivesse adentrando uma terra estrangeira. Alguns podem achar que o consultório ele é místico, né? No sentido de que ele é etéreo, ele está fora do mundo cotidiano. Eu acho que tem isso, é bacana, mas a gente pode recriar isso. Né? Por exemplo, você quer ver uma coisa? Eu gosto de atender no Skype, porque o Skype me permite usar fundos, backgrounds, que eles chamam. Né? Aqui eu estou num fundo que é parte da minha casa mesmo, tem ali uma janela, umas máscaras e tal. Então não tem background. Mas no Skype, porque o Instagram não deixa, mas no Skype eu posso fazer um background como eu quiser. Eu posso botar umas mandalas, eu posso botar um Picasso atrás, eu posso colocar um cenário. Então eu remonto, né, uma ficçãozinha do meu consultório. E aí eu saio da pessoalidade do meu quarto, eu saio da pessoalidade até dos meus gestos mais cotidianos. Eu entro numa dimensão mais intangível, digamos assim, uma dimensão mais inapreensível. E eu pergunto, será que não é também isso que a gente faz quando está no consultório, calado, no silêncio, que aquele analisando fica pensando, será que ele é casado? Será que ele tem filho? Será que ele é gay? Será que ele olha para mim? Será que ele votou em quem? Será que ele reparou que eu fui com essa roupa? Né? Porque a gente sabe, desde que Freud vem com a ideia de transferência, que o analisando pensa.
inclui o analista na sua cadeia desejante, nos seus interesses, que ele formula. Eu nunca me esqueço, achei muita graça de um filme brasileiro que era de comédia, eu não me lembro o nome agora, sobre o divã também. Aí no final, a atriz que era protagonista, ela encontrava a analista dela, digamos, numa vernissage, e ela via de longe. Eu acho que é mais ou menos isso. E a analista estava fumando um cigarrinho, né? Bem ecologicamente incorreto. Aí a pessoa olhou, meu Deus, eu não acredito, essa mulher fuma. O que é isso? Ou seja, se descortinou uma outra representação que chocou com aquela idealização que ela fazia daquela analista, porque estava dentro daquele ambiente. Mas está na praça pública, o analista é um na multidão, está lá fumando seu cigarro, deve estar lá com as suas ansiedades, pode ter tomado um toco do namorado, da namorada, está lá desesperado porque não vê a hora de acabar aquilo lá, sei lá. Mas o fato é que o analisando projeta imaginariamente coisas que são investidas de suas expectativas, de seus desejos. Né? Isso é muito curioso, porque sem isso não tem análise, não tem nada, não tem casamento, não tem festa social, não tem aniversário, não tem negócio, não se fecha negócio sem imaginário, sem projeção, sem desejo, não se fecha nada, não se faz nada. Mas uma coisa muito particular da psicanálise é que o analista sai de cena da sua persona, digamos assim, né? Ele sai de cena do seu interesse como particular, como eu, ou como ego, porque o que vale ali é que entre em cena, né, as produções, pelo menos que partam da angústia, da ansiedade, das inibições, dos sintomas daquela pessoa que está ali pagando por aquela análise, por aquilo. Então, talvez fora do divã a gente tenha outras configurações, ou fora do setting clássico. Mas eu, Patrícia, eu acho, sinceramente, que o que importa numa análise é a qualidade do vínculo, é o que ele produz. É como você, como analista, conduz o vínculo. E a gente sabe que a gente conduz ele de forma diferente, porque as pessoas são diferentes. As sintomatologias, as singularidades, né, são diferentes. O que importa, eu diria que são as dimensões do que se produz. Eu, quando estava nos Estados Unidos, isso tem 10 anos, eu fui procurar um analista. Primeiro porque eu devia estar com ansiedade, certamente, com alguma questão dessa ordem. Segundo, porque me bateu uma curiosidade enorme. O que seria um analista nova-iorquino? Né? Então, vamos testar esse troço. Aí eu fui, fiz uma sessão em inglês, fiz 2 sessões, fiz 3 sessões. Aí um dia eu falei, mas que droga de análise é essa? Esse cara tem nome, esse aqui está pagando uma grana, estou investindo em dólares. Você vê que porcaria que eu estou fazendo, que esse cara não diz coisa com coisa. Ou seja, deve ter tido um choque cultural enorme. O que eu fiz? Bati um fio para o meu analista aqui do Rio, do Brasil, se explicar. Você me arranja uma hora? Claro. E aí nós fizemos. Olha, tem 10 anos, não tinha nada de Instagram, não tinha nada desse papo de hoje. E eu fiz uma análise, pelo menos eu acho que foi uns meses ali, só por áudio. Eu vou descaracterizar porque não estava na presença, porque não era divã, porque... Não. Aquilo, para mim, funcionou. O último comentário nessa, digamos assim, nessa sequência. Você sabe que antes da pandemia, mas bem antes, na verdade, que isso veio mudando, eu tinha uma ideia que era a seguinte. Quando o analisando começa comigo no consultório clássico, da forma, digamos, clássica, e ele vai viajar, tudo bem de fazer pelo telefone, fazer por câmera. Mas se eu nunca ouvir, vai ser difícil.
E ela, porque eu não estava também aberto para as idiosincrasias disso que põe à distância, ou que põe o online. Resistência minha, em grande parte. Hoje eu diria para você que os meus pacientes estão espalhados pelo globo. E eu não faço a menor ideia de como eles são presencialmente. E não importa. Né? Até porque, se você for partir para uma escuta do que é a formação do inconsciente, ela se presentifica onde você puder. É sensório, você escuta, você vê, até você alucina o cheiro, se for o caso. Você alucina uma série de coisas, ou seja, no sentido freudiano mesmo. Né? Aquilo vem no lugar de. Alucina, veja bem, não estou falando de psicose, não. Estou falando oniricamente, né? Produção. E, bom, funciona. É uma partida que você joga de xadrez, como dizia o Freud. Né? Você vai dando os lances. Então, vamos lá. Bom, a Elizabeth Roudinesco diz ser um erro pensar que a psicanálise é apenas o divã. Um erro de pessoas sectárias. Ela diz ainda que o divã é uma escolha do analisante, salvo se a análise que está sendo conduzida é de um analista em formação, quando é uma análise didática, pois isso diz da experiência. Qual a sua opinião? Eu concordo. Porque exatamente o que está em jogo numa experiência de análise é a escuta, é a transformação contínua do vínculo transferencial, são as produções do inconsciente e a capacidade de transformação que uma pessoa que ocupa o lugar do analista pode, de uma certa maneira, dar acesso a que a outra venha. Né? Você dá um certo acesso, você dá uma passagem, você dá até um empurrãozinho às vezes, mas quem passa, de fato, é quem está fazendo. Aliás, a ideia do Lacan é essa, passe, né? Você passa. Sim. Né? E depois você dá um testemunho disso. Bom, e para ver essa passagem, tem que haver desejo, tem que haver investimento, tem que haver duas pessoas, né, que suportam a cena do inconsciente atualizado naquilo. Então, quando era estudante de psicologia, eu fiz um concurso para estagiário, eu fui estagiário, no que à época era o CPP2, Centro Psiquiátrico Pedro II, que era uma instituição asilar em grande parte, e tinham pessoas que estavam lá cronificadas, era antes da reforma, antes da Lei Paulo Delgado, foi o finalzinho. E eu era muito garoto, e aquilo me chocou, assim, o que é isso? Essas pessoas nessas condições, era uma coisa de degradação, né? Eu já tinha lido, já tinha visto, mas quando eu comecei a conviver com aquilo, eu fiquei assim, impactado. E fui cumprir meu papel ali de estagiário, que era participar das reuniões, e fui inventar alguma coisa também para fazer, porque a caoticidade daquilo para um estagiário é extrema. Né? É quase que um baile psicótico como estágio. Assim, né? Você fica meio sem saber quem é você naquele troço. Eu gostava de sentar na praça e ficar conversando ali com a turma que ficava pedindo cigarro, que eram os ocupantes da instituição. Eu ia para a área de arte-terapia, ficava lá acompanhando a turma produzir lá os desenhos. Eu fazia dinâmica de grupo, com os egressos, aquelas pessoas que iam lá para dar notícia, né, de como é que elas estavam e tal. Não tinha hospital dia, não tinha cápsula, não tinha nada disso. Aí, o que eu fazia lá? Bom, era aprendiz, era estagiário, mas aquilo me marcou, porque eu tinha vínculo com aquelas pessoas, a gente produz alguma coisa. Então, digamos assim, num contexto mais estrito senso, a análise é uma experiência do dispositivo de escuta do divã, tá, mas
tem a tal da análise em extensão, que o Lacan vai falar, tem a análise para além do consultório. Então, existem graus de analisibilidade. Né? O que é análise? Analyze. Você corta, você parte. Analisar é partir. Né? Sintetizar é somar, acumular, é pegar. Né? Se eu tenho dois corpos aqui, coloco um no outro, mais ou menos que eu sintetizo um objeto. Se eu faço assim, eu analiso. Aí eu olho aqui, né? Você faz a dissecção, ou você faz a partição, a repartição, você faz a dissecação, você faz as aberturas e olha parte por parte. Você analisa. Bom, isso pode acontecer até sozinho, né? Eu posso ter um sonho e compreender esse sonho e transformar a minha vida naquele momento porque eu tive um grau de analisibilidade que me ocorreu. Né? Então, sim, análise é possível sem o divã. Acho que não é necessariamente o analisando que toma a frente e vai. Acho que muitas vezes o analista constrói com. Tá? Eu acho que seria até um detalhe dessa história. E a análise, a psicanálise, ela tem, sim, tudo para ser deselitizada, para ser popularizada, no sentido de que as pessoas tenham acesso, como já está há muito tempo. O que não quer dizer, isso eu gosto de falar muito, que os analistas, os candidatos a analistas, eles têm que ter compromisso com o estudo. Eu diria que para sempre. Né? É muito perigoso, às vezes eu acho, o pessoal dessa geração mais recente, que está vivendo muito a mídia social e vive na época da resenha, do resumo, do corte e cola, e às vezes não está lá no batente do banco lendo. Eu acho que sempre que eu posso, eu faço essa observação, porque, primeiro, que ler é um prazer incrível. Né? Você aprendeu, o Freud falava na pulsão epistemofílica, a epistemologia, o conhecimento, a estruturação do conhecimento, o saber, o amor ao saber, isso a gente tem. Desde que a gente é homem, no sentido homo sapiens, né? Desde que o homem é homem. Né? Então a gente tem essa inclinação para o saber. E as pessoas precisam, cada vez mais, estudar. E elas estudando, interagindo, elas vão ser capazes de viabilizar as análises. Para além do divã, digamos assim, clássico. Tem uma psicanalista que tem uma frase que eu nunca mais esqueci. Haverá psicanálise se ali houver um analista, né? Isso. Independente de um divã ou não. Né? Bom, a gente está aí nos 5 minutos. Se houver desejo, né? E se esse desejo puder ser rebatido e partido e analisado, escutado e reverberado, se houver escuta. Né? A gente está nos 5 minutinhos finais, passa muito rápido. Eu queria te agradecer muito. Imagina, queria te convidar a voltar, se você assim desejar. Eu gostaria bastante que a gente seguisse a conversa. E gostaria, assim, das suas colocações finais, o que você poderia dizer mais aí sobre o tema, em 5 minutos, né? Porque eu costumo dizer que o corte do Instagram é lacaniano, né? Ele derruba a gente mesmo sem dó. Verdade. Pelo menos ele passou a avisar agora, né? Eu queria falar o seguinte, eu estou muito contente com as lives que estão acontecendo. Toda live que eu tenho participado tem me ensinado muita coisa. Eu sempre aprendo, porque é sempre uma pessoa diferente, são sempre questões novas, são abordagens interessantes, e eu estou dando um valor enorme a essas lives desde que elas passaram a acontecer com mais tempo. Então, ela é uma forma de engajamento de nós, psicanalistas, e os estudantes, e o nosso público. É uma forma que nós temos para fazer a malha seguir, né, produzindo. Essa forma é legítima, ela é boa, ela tira a psicanálise de uma cena exclusivista, de uma cena enigmática, no mau sentido do enigma, ela tira a psicanálise, digamos assim, de uma certa arrogância, e ela coloca
as pessoas em escuta dos próprios analistas, entende? Uhum. Então, eu estou muito contente, estou vivendo assim momentos muito gratificantes com as lives, com os eventos, com as coisas que a gente vai produzindo. É tudo novidade, ninguém imaginava que isso iria acontecer da Sim. forma que está acontecendo. Então, eu sou uma pessoa que estou assim olhando para tudo isso com um certo gáudio, com uma certa alegria por estar podendo participar disso, que não é um movimento organizado, não tem um Sim. movimento único, não é linear, é uma rede e a gente não sabe, né? A gente vai nas iniciativas, nos agenciamentos, para falar delesianamente, né? Nos encontros. Então, assim, a coisa tem sido muito bacana. Eu quero te agradecer por esse convite e pela sua excelente Agradeço intervenção. muitíssimo. Eu já tinha visto outras lives suas. Eu vi a sua com o Dunker. Amanhã ele vai fazer comigo, né? Eu gostei Ah, muito da sua. Cristian, querido. É uma figura muito simpática, Vou né? assistir vocês amanhã. E a live com o Dunker foi muito interessante. Eu estou lendo o livro dele, estou concluindo, chamado Paixão da Ignorância, e vou falar sobre isso também amanhã. Então, eu queria convidar os seus seguidores, as pessoas que estão com você e você, quem sabe, para assistirem amanhã às 19 horas essa live. Que É no Psicanálise Descolada. é no Psicanálise Descolada, que é onde está o meu Instagram. Estou vendo aí o Fernandão Pereira. Fala, Fernandão, que está promovendo essa live através da editora Contracorrente. A gente está, inclusive, aí com o livro dele lá com cupom de desconto. E é essa a coisa. As pessoas vão se visitando, sabe? Quem imaginava que a gente iria se encontrar e quem imaginava que a gente ia ter uma coisa tão legal, né? E as pessoas vão produzindo e é isso. Eu quero dizer que eu estou muito contente e que, por mim, continuaremos inventando muita moda por essas vias. Ah, com certeza.